Para você que está acompanhando agora o Convergente, eu sou Érica Lima e hoje, falando sobre eleição da UAB, a gente recebe aqui a chapa 30. Essa chapa que ela é composta pelo doutor que vai conversar com a gente aqui, Jean Cleuter Simões. É isso mesmo, né? Jean Cleuter Simões Mendonça. Olha só. O nome completo, né? E a gente também tem uma mulher. Nós temos várias mulheres, inclusive. A minha vice é a Denise Alfiero e a nossa chapa é composta da maioria de mulheres. São 43 mulheres na chapa e 42 homens. Eu fico muito feliz pela conquista das mulheres na sociedade e cada vez mais estão servindo e ecoando o seu trabalho na sociedade. Eu fico muito feliz com isso. Para falar um pouco sobre o doutor que está aí concorrendo a essa vaga, é o doutor Jean Cleuter Simões Mendonça, é amazonense, tem 52 anos, casado, atua na área jurídica desde 1998. Um tempinho já, né? Já tem uma estrada. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer, Érica, a oportunidade de estar aqui no Portal Convergente, cumprimentar o público que está nos assistindo aí. Muito obrigado pela audiência. E vamos conversar sobre a minha vida, né? Verdade. Eu comecei em 98 como conciliador na Justiça do Trabalho, que era juiz classista. Foi um tempo muito legal. Eu fazia muitas audiências diárias, conheci muitos advogados, fiz muitas amizades. E fiquei feliz, inclusive, que essa semana visitei um advogado que ele acompanhou o meu início de carreira. E estava falando para ele o seguinte: é muito fácil eu falar de mim, né? As pessoas, quando querem saber quem é a pessoa, tem que perguntar das pessoas que conviveram com ela. E realmente ele me trouxe boas lembranças da época que eu trabalhava na Justiça do Trabalho. Quando você foi falando sobre isso, passou uma coisa na minha cabeça aqui, que eu gostaria que você pudesse responder. Pensando na advocacia antes e a advocacia hoje, você vê muito mais dificuldade? Ou antes tinha mais dificuldade do que agora? Eu acredito que em todos os momentos tem os seus desafios. Eu entendo que as pessoas elas têm que se adequar aos momentos. Então, nós tivemos um desafio muito grande agora, que foi a pandemia, que eu tive que fechar o escritório. Nós começamos numa metodologia online e aquele aprendizado, os clientes, atendimento, o tribunal. Esse momento foi um momento muito difícil que a advocacia passou. Inclusive, eu sou uma pessoa otimista, sabe, Érica? Ao público que está nos acompanhando, advogadas e advogados. Eu sou otimista. Eu acredito sempre que deve melhorar com muito esforço e trabalho. Então, eu não entendo o que seria mais fácil ou mais difícil antes, porque antigamente tinham seus desafios. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com meu pai com 16 anos na metalúrgica, eu fui fazer uma aula de datilografia, ASDFG, na máquina de escrever. Então, imaginem agora o cenário, fazer uma petição na máquina de escrever e você erra um texto, tinha que tirar o papel e colocar outro papel. Então, são várias coisas que mudaram. Hoje, você já tem uma gama de informações e isso acabou dando celeridade. Inclusive, tem processos de jurametria que já tem uma previsão das decisões dos tribunais, porque nós vivemos um momento interessante. Nós temos o sistema de precedentes dos tribunais superiores, que seria mais voltado para o common law, mas nós também temos o civil law, que é a decisão do juiz individual, né? Aquele pensamento do magistrado. Então, nós estamos passando por um momento de muita adequação na advocacia e de muitos desafios. Mas eu acredito que você tem que enfrentar o desafio de frente. Eu sou uma pessoa persistente. Eu estou há 6 anos buscando ser presidente da OAB, conversando com a advocacia, um a um. E, nesse sentido, eu posso dizer o seguinte, que a resiliência ela tem que estar presente na vida das pessoas.
as dificuldades vão existir. Não existe a figura da pessoa do Instagram, né? Eu costumo dizer assim, o Instagram é muito bonito, mas a vida real de todas as pessoas nós temos dificuldades a serem enfrentadas. É tipo a grama do vizinho é melhor que a nossa, mas não é. É porque a vida real, ela nos traz desafios. E interessante que, às vezes, da onde você menos espera, você tem um problema para resolver. Então, a vida, ela é feita de desafio. E o ser humano, ele é feito de resiliência. E em qualquer tempo que seja, os desafios vão mudar. E a resiliência tem que continuar. Aqui também diz que você é mestrando em Direito Tributário, né? E aí já falou sobre que é advogado especialista em Direito Processual Civil, além de Direito em Administração com habilitação em Comércio Exterior. Então, você vê que experiência não lhe falta, sim, né? E aí você falou sobre essa pretensão que não vem de agora. Então, vamos começar a falar agora o esquenta realmente da eleição. Sim. Então, para a gente começar a entender como é que está essa conversa, como é que está esse boca a boca, como é que está a questão da abordagem junto aos advogados do Estado do Amazonas. Como é que você vem sentindo esse processo eleitoral? Primeiro, com relação ao ser mestrando. Então, 52 anos eu sou mestrando porque eu entendo que a qualificação é tudo na vida. E destaco, a melhor coisa que eu posso deixar para os meus filhos é a educação. Hoje eu tenho um filho que está fazendo Direito e uma filha que está fazendo Medicina, que muito me orgulham nessa vida e eles estarem lá com os desafios dele. Por exemplo, posso dizer que eu acompanho a minha filha, né? Ela estava com um desafio com um professor que ela não se entendia muito bem, aí você vê que os desafios estão na faculdade também, né? Então, mas ela está superando. O meu filho deve se formar no próximo semestre, ele também teve o desafio que a faculdade parou, né? No momento da pandemia, mas já retornou, ele vai atrasar em 6 meses a sua formatura, né? E aí, eu gosto muito de dizer o seguinte, não é o que eu falo para você fazer, você tem que ser um exemplo para os advogados, advogadas, para o seu filho, para a sua filha. E quando eu falo para o meu filho estude, e eu estou estudando, eu não preciso falar, porque eles estão vendo que o caminho da qualificação é o caminho correto. E isso também vale para a advocacia. Inclusive, nós estamos com projetos de aprimoramento na ESA para nós qualificarmos mais os advogados, inclusive com conversas com advogados mais experientes. Por exemplo, eu entendo que o contrato de honorários ele tem que ser feito de uma forma muito clara e eficaz, para não ter problema depois. E depois de resolvido o contrato, tem que ter a prestação de contas. Então, os advogados mais experientes, conversando com os advogados novos, a chance de errar é muito menor. Então, o que eu penso que na minha vida, que conhecimento e qualificação depende só da pessoa, porque não tem, infelizmente, né, não tem um comprimido, né? Eu quero aprender direito processual civil. Está aqui o comprimido, você toma e aprende. Depende de cada um de nós. E é isso que eu entendo quando eu falo em resiliência, em vontade de vencer. Com relação ao OAB, realmente nós estamos num momento que faltam apenas 6 dias para a eleição, né? Eu venho fazendo esse trabalho de entender melhor que o que os advogados, advogadas pensam, mas eu acredito que por eu viver exclusivamente da advocacia, eu posso levar a minha experiência, as minhas dificuldades para dentro da OAB para resolver os problemas que muito me interessam, porque eu sou advogado militante. Então, o problema da advocacia que nós estamos enfrentando, que nós temos que melhorar, ele é o meu, porque é um problema que ocorreu em razão de uma pandemia que nós tivemos que fazer modificações rápidas. E ainda não terminou, né? Nós queremos viver num mundo que às vezes não é o nosso.
a pandemia diminuiu, mas infelizmente ela não terminou. Então, nós ainda temos várias adequações para fazer, várias melhorias, e nós temos que estar atentos. Se Deus me permitir, que eu peço a Deus que me permita ser presidente da OAB, estar atento para essas modificações, para que a advocacia não seja prejudicada. Porque os advogados que vivem exclusivamente da advocacia precisam dos honorários para sobreviver. E se está atrasando o alvará, se ele não está conseguindo falar no balcão virtual, o processo está atrasando. Se está atrasando o processo, está atrasando os honorários. Então, nós temos que estar muito atentos e combater fortemente esses empecilhos e desafios que a advocacia nos impõe. A gente já vai entrar na questão das propostas, e aí eu vou deixar bem aberto para você ir desenvolvendo, posso estar trazendo também algumas e a gente discutindo, mas eu acho interessante que a gente está num marco dentro dessa eleição da OAB, porque a gente tem hoje duas chapas, uma oposição e uma situação, que é dessa forma conceituada. Como é que você se sente em relação a estar na chapa de situação? É confortável ou não? Porque nos nossos bastidores aqui, o doutor já estava comentando que está entrando em contato com os advogados, pedindo voto realmente, fazendo esse trabalho que é de um pleito eleitoral como o da OAB, que não é fácil. A gente tem muitos advogados aqui no estado do Amazonas, e fala um pouco sobre esses bastidores. Érica, eu posso te dizer o seguinte, e ao público que está nos assistindo. Nós passamos por um momento muito difícil de pandemia. Eu fui internado, tenho várias reflexões que eu fiz. E percebi que nas duas eleições que tiveram, nós tínhamos dois grupos apaixonados pela OAB, querendo trabalhar pela OAB. Lógico que nós estávamos nominados como oposição e situação. E no começo desse ano, nós nos encontramos para pensar, ei, olha só, a advocacia está passando muita dificuldade. Para que uma disputa de um cargo num momento tão difícil? Vamos convergir aqui para fortificar a OAB? Aí, no primeiro momento, eu conversei com o nosso grupo para falar sobre um possível acordo para nós fortificarmos a advocacia. E posso te dizer o seguinte, a palavra união, ela é muito forte, porque união, ela também é somar. União não é dividir. Naquele momento, antes da pandemia, a OAB ficou dividida. Imagine unir a OAB em torno de um projeto maior, porque nós temos uma oportunidade de ouro nessa eleição. Qual é a oportunidade de ouro? Nós temos o Beto Simonetti, que provavelmente, com chances enormes, com 24 seccionais apoiando ele, de ser presidente nacional da OAB. Ou seja, nós vamos ter um momento histórico, se a advocacia amazonense nos permitir votar na gente, que é um amazonense eleito pela seccional do Amazonas, presidente nacional da OAB. E quando nós percebemos que o projeto era interessante para a advocacia, nós unimos esses dois projetos, esses dois sonhos, de ver a advocacia amazonense cada vez mais forte. E com isso, nós vamos ter grandes possibilidades. O que ocorre? Para fazer um paralelo. A OAB de São Paulo tem 460 mil advogados. A OAB do Amazonas, 16 mil. O Conselho Federal, ele tem 20% da arrecadação de todas as seccionais. Até falei ontem, no almoço, que a oportunidade da gente ter um Robin Hood da advocacia seria um representante do Norte, onde ele vai equilibrar a federação, porque se São Paulo arrecada muito, Manaus arrecada pouco.
arrecada tão pouco que o orçamento da nossa OAB é muito baixo. E se nós não tivermos alinhado com o presidente nacional, os nossos projetos podem ser dificultados. Isso é política, política de ordem. Então, o que ocorre? Com o Beto, presidente nacional, nós temos uns projetos muito legais. Para a jovem advocacia, nós queremos, não só a jovem advocacia, mas para a advocacia como um todo, mas principalmente para a jovem. Nós vamos fazer os escritórios compartilhados nos bairros, Zona Leste, Zona Norte, perto dos fóruns. Para quê? Para aquele advogado que está começando, tem um local para atender o seu cliente com dignidade, com segurança, equipado, com internet, com ar-condicionado. E não vai precisar, no começo de carreira, alugar uma sala. Imagina, a gente faz aqui uma conta rápida, para você alugar uma sala e começar a advogar, sendo R$5.000 no mínimo. Conta de energia, pagar aluguel, pagar condomínio, pagar a internet, uma secretária, aí tem que ter água, né? Tem que ter cafezinho, tem os móveis. Então, é uma oportunidade de ouro que nós vamos ter, porque o Beto tem um compromisso com a advocacia amazonense. Ele tem um compromisso em marcar também a sua gestão, desenvolvendo a advocacia do Norte, não só do Norte, né, do Nordeste, equilibrando também os estados que têm necessidade. E olha só, o orçamento da OAB é tão pequeno que o presidente Choi não conseguiu reformar o campo da OAB. Hoje os advogados não têm um campo próprio para jogar bola. Você imagine. E aí, também, volto a dizer, com o Conselho Federal nos apoiando, nós vamos fazer a reforma do campo de futebol. Inclusive, até recebi aqui um folder do presidente da Liga, que hoje é o futebol independente, né, os advogados se organizaram para fazer com o que ele imagina que pode ser o campo de futebol, com uma arquibancada e tudo. E além do campo de futebol, nosso clube, nós vamos construir uma academia, um salão de festa. Por que salão de festa? Hoje tem os 15 anos do filho ou da filha do advogado, tem um casamento, tem um aniversário. A nossa seccional não tem disponibilizado um clube de festas. Então, o Beto Simonetti já se comprometeu conosco nesses projetos. Nesse apoio financeiro. Porque nós temos que ser claros, nós vivemos no mundo capitalista e o apoio financeiro é necessário. Então, pretendemos fazer, na primeiro mês de mandato, já uma audiência pública para um concurso de arquitetos que se disponibilize a apresentar um projeto para a OAB e quem vai escolher vai ser a própria advocacia. Entendi. Nós pretendemos uma gestão compartilhada, inclusiva e transparente. A OAB tem seu próprio corpo técnico que faz auditoria nas contas. A OAB Amazonas tem suas contas disponibilizadas no portal. E o que ocorre? O que seria uma gestão compartilhada? Dou outro exemplo. A advocacia criminal conversou comigo. Nós temos vários problemas a serem enfrentados. É o seguinte, o problema na advocacia, a gente resolve um e aparece dois. Resolve dois, aparece três. Porque sempre é um desafio. Então, nós vamos fazer uma audiência pública também com a advocacia criminal para alinhar o que nós precisamos. A partir daí, eu vou fazer uma petição. Eu acho que a conversa, a questão administrativa vem em primeiro lugar. Entendi. E eu tenho independência, se não resolver de forma administrativa, de ajuizar a devida ação para que a advocacia tenha suas prerrogativas defendidas. Porque eu digo e eu entendo dessa forma. Quando o advogado tem a sua prerrogativa violada, o advogado está defendendo o direito de um cidadão. Então, quem está tendo a prerrogativa violada é o cidadão. E se a prerrogativa do advogado continua sendo violada, vários cidadãos têm a sua
o seu direito violado. Entendi. Então, a violação da prerrogativa do advogado, ela não é do advogado, ela é de toda uma sociedade. Então, nós temos que ter segurança, nós temos que ter firmeza em trabalhar de forma forte e atuante, para que a sociedade tenha seu direito de defesa assegurado. A gente, inclusive, postou uma matéria, né, que saiu esse ano e foi com uma advogada mulher, né, que passou por uma situação, teve uma grande repercussão, e a gente viu a comissão de mulheres advogadas, né, da OAB Amazonas se posicionando bem firmemente relacionado a isso. Com isso, o senhor podia falar um pouco sobre as propostas voltadas, por exemplo, para mulheres que têm filhos, né, que aí já falou sobre a questão do espaço compartilhado, mas existe alguma proposta relacionada para esse sentido? E na questão de formação também, Sim, continuada? o primeiro ponto, quando eu soube da ação da OAB em relação à agressão que a colega sofreu, a doutora Patrícia, eu fui nesse dia. Eu fui lá também prestar minha solidariedade à colega, no desagravo que ocorreu diante da delegacia. E nesse momento, quando eu tive a oportunidade de estar lá, eu vi mais de 200 advogados. E posso te dizer que aquele momento para mim foi emblemático, que eu vi advogado que era da oposição, da situação, naquele momento em defesa De uma causa. De uma advogada que foi agredida, é um absurdo. E percebi que a advocacia unida, é o que nós defendemos, tem mais força de que uma advocacia dividida. Não é um momento, quando eu penso na união da advocacia, eu penso que não é um momento de dividir a advocacia. É um momento de unir forças. Unir forças. Porque nós temos vários enfrentamentos pela frente. Por isso, a nossa chapa é a OAB Unida. Com relação às questões das mulheres, eu vejo que a OAB avança muito. Inclusive, tem um projeto do Banco de Amamentação, que eu falei com a vice-presidente Grace, que eles já estão em estágio adiantado. Posso te assegurar que eu conheci mais a doutora Glaucia, quero parabenizar ela pelo trabalho que ela vem fazendo em frente à Comissão da Mulher, que realmente é muito atuante. Eu fico muito feliz em ver tantas mulheres hoje, tanto na campanha como eu vejo na gestão. Então, nós percebemos que as mulheres elas estão inseridas no sistema OAB, mas elas não estão inseridas só porque houve a conquista da paridade. Elas estão inseridas porque elas querem trabalhar. Então, eu posso te dizer o seguinte, eu estou muito tranquilo quanto à questão das mulheres na OAB. A doutora Glaucia fez um trabalho tão bom que hoje ela está na nossa chapa candidata a conselheira federal, ou seja, ela deve subir um degrau e o trabalho dela que é feito hoje de forma regional vai passar a ser feito de forma nacional, o que é um orgulho para a gente ver os destaques das mulheres dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Aproveitando aqui que eu lembrei, quando estava falando justamente sobre a questão do esporte, mandar um abraço para o doutor Egnaldo Moura, nosso amigo, né? Meu amigo pessoal. Jogador de futebol. Um abraço. Jogador de futebol. Grande abraço para ele. Inclusive, ele é um craque, né? Também do júri, do Tribunal de Júri. Ele é um amigo querido. Eu até diria o seguinte, o Egnaldo, quando eu soube que ele estava recebendo a homenagem, eu fiz questão de dizer para ele, mandar uma mensagem, Egnaldo, a homenagem é merecida. Toda vez que eu fui ao fórum, eu encontrava o Egnaldo. E sabe, né, que candidato é assim, né? Eu pedi o voto dele, Egnaldo, vota em mim. Ele fala, pô, Jean, eu tenho um compromisso, não sei o quê. E ele sempre foi uma pessoa muito justa, muito trabalhadora. Eu sempre vi ele ajudando os colegas no tribunal do júri.
E tem uma história de vida fantástica. Tem né? uma história de vida fantástica. E eu posso te falar o seguinte. Eu entendo, eu achei legal isso, que a OAB também tem que homenagear as pessoas em vida. Porque é um momento tão legal, né? Eu também acho. Ser reconhecido pelo seu trabalho. Eu posso dizer que eu me emocionei quando eu vi a homenagem a ele. Realmente foi uma homenagem muito merecida mesmo. Falando sobre ele, o que modificou muito a vida do doutor, que a gente estava trazendo ele como exemplo, é a questão da formação. E aqui tem que vocês têm um objetivo, como proposta, firmar convênios com a instituição para oferecer parceria, né, em escola superior, como você colocou, da ESA, e aí outros lugares também. Você falou um pouco sobre isso. E é importante esse apoio realmente para os advogados poderem buscar a qualificação. A gente está passando por um momento de transição e de mudança. Já estamos saindo da área, eu acho que a gente já saiu da contemporaneidade, já estamos na digital realmente, né? Sim. O que ocorre? Eu entendo que a qualificação ela é imprescindível para o advogado adentrar no mercado de trabalho. Nós temos hoje o Distrito Industrial, que ainda é o maior empregador. Ele é a locomotiva econômica da Zona Franca de Manaus. E o que eu percebo? Que é uma dificuldade que nós temos. Que a advocacia não consegue entrar tanto no distrito como deveria. Então, nós pretendemos qualificar o profissional. Nós estamos conversando já com pessoas que são acadêmicos, que estão trazendo mestrados para Manaus, doutorados, sobre a possibilidade de fazer um convênio. Porque, qualificando o profissional, você tem condições de fazer um banco de dados e fazer convênio com instituições ligadas ao Distrito Industrial. Inclusive, posso também destacar que eu conversei com o Manuel Moreira, que ele é diretor de uma empresa do distrito, advogado também. Ele se comprometeu conosco em abraçar esse projeto. Ou seja, nós temos que inserir cada vez mais os advogados amazonenses ou os advogados inscritos nas seccionais, na seccional Amazônia, no Distrito Industrial, que ainda é o maior empregador. Então, nós temos um plano de banco de dados e de alinhamento, ou seja, de colocar o mercado de trabalho mais perto da OAB. Nós temos que enfrentar esse desafio. Jean, fazendo uma pergunta para mim. Jean, isso vai ser fácil? Não. Porque se fosse fácil, teria... Respondi junto com você. Não vai ser fácil. Mas eu posso dizer uma coisa. Eu comecei 16 anos trabalhando com meu pai, comprando ferro na metalúrgica, entendeu? Entregando mercadoria, tendo dificuldades, às vezes atrasava o pagamento da conta de energia elétrica, o funcionário chegava lá para cortar, né? Ele estava cumprindo ordem de não corta, não corta, não, meu amigo, tem muitas famílias. Paguei minha faculdade com cadeira escolar, eu fiz faculdade particular de Direito. E tinha uma coisa interessante, né? Teve um ano que a dificuldade foi muito grande. E eu cheguei lá com o diretor da faculdade, eu falei, meu amigo, compre umas cadeiras de mim. Ele falou, tu está devendo quantos meses? Eu falei, um ano todo. Ele, pelo amor de Deus, um ano todo. Eu disse, mas não deu. E isso eu não vejo como um demérito, eu vejo como um desafio. Entendeu? E foram vencidos, né? Foram vencidos. Nós realmente nunca tivemos nada fácil, né? Nunca pensei que ser candidato fosse fácil também. Trato com respeito o adversário, trato com respeito todos, porque eu acho que isso faz parte da vida da gente. E os desafios estão aí para a gente enfrentar, para a gente superar com muita força. Por isso que eu peço muito a Deus que Ele me dê muita saúde para poder trabalhar, para poder cuidar da minha família. E quero aproveitar aqui
mandar um beijo para minha esposa Fernanda, que sempre me apoiou nos meus desafios. E isso é muito importante. Você tem um pilar dentro da sua casa. E os meus filhos também, os meus filhos, eles se preocupam com a eleição. Então, acaba envolvendo a família toda, né? A minha filha, um dia conversando comigo, pai, a minha amiga falou que o senhor tem que dar aula. O senhor está em contato com os alunos, porque os alunos vão se formar, vão virar advogado. Cara, e naquele momento, eu falei o seguinte, cara, a gente não percebe, né? Mas a nossa família, ela se une em torno de um projeto, e eu fiquei até emocionado quando ela me falou isso, porque eu vi que ela estava preocupada com o pai dela, como o pai dela iria ganhar uma eleição para realizar o sonho dele de servir a advocacia. E o meu filho, essa semana, olha, pai, eu já consegui tantos votos. Então, eu estava falando da família. A família é muito importante na vida da gente. E eu agradeço todo dia a Deus por ter a minha família e a minha família me apoiar em todos os momentos. Inclusive, nós temos até uma neta, que é a Pink, né? Então, eu cuido da Pink quando a minha filha está viajando, tá entendendo? E a Pink, ela fica, nos momentos que eu estou sozinho, ela fica lá comigo, e acaba que eu já fico preocupado se a Pink tomou banho, se ela já comeu e tal. E engraçado que a Pink lá em casa, ela interage mesmo, né? Ela fica chateada. A Pink, ela é sensacional. Uma relação de família, né? De um espaço realmente que tem conflito, que tem relação, que tem emoção, que tem sentimento, sim, né? Sim. Amor, né? A gente busca justamente isso, que é o que falta em muitas famílias. E a gente vai finalizando aqui a nossa entrevista, mas eu gostaria de deixar esse espaço para você falar com as pessoas, né? Os advogados e advogadas da OAB, finalizar com as considerações que você achar melhor e falar, né, desse momento importante e a parceria que você estabeleceu com a sua vice, né, a doutora Denise Alfiero. Bem, eu queria falar para você, advogada e advogado que está nos assistindo. Nós estamos num momento muito bonito da advocacia amazonense, que foi essa união em prol de um projeto maior, que é um projeto nacional, um projeto que vai trazer muitos benefícios para a advocacia amazonense, e que eu espero que você vá lá no dia 16 e diga: a união é o caminho. A união é o caminho do crescimento da advocacia. A união é o caminho do fortalecimento das nossas prerrogativas. A união de dois grupos apaixonados vai trazer muito benefício para a advocacia amazonense. Por isso eu peço o seu voto. Eu vim aqui para pedir voto, nós estamos em campanha. Peço o seu voto na OAB Unida, Chapa 30, que fez um projeto muito grande e espera o seu apoio no dia 16, a partir das 8 horas, na Arena da Amazônia, e vá lá, nessa grande festa da democracia, votando no 30 e dizendo: sim, nós estamos num momento de união, sim, a união fortalece a nossa advocacia. Nós não estamos no momento de dividir a nossa advocacia. Nós estamos no momento de crescimento de um projeto muito grande para a advocacia amazonense, e eu tenho muita fé que a advocacia amazonense vai dizer sim para a união. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, e dia 16, vote 30. Convergente agradece muito a presença. Eu agradeço a presença de vocês. Essa entrevista ela vai ser concedida também com uma matéria escrita. Nas nossas redes sociais ela vai estar sendo publicada. Você compartilha, comenta lá, e um forte abraço.